Saudações, gente bonita, em Goiás, 5h46 da manhã. Mestre Leider aqui falando, fazem 17 graus. É a única hora fresca do dia. Então, se a gente quiser sair, e eu tenho que ir na minha mãe, tem que ser nesse horário. Ontem, a umidade relativa do ar aqui chegou a 8%. E em Brasília, 7%. O Brasil Central está insuportável, gente. Está difícil. Depois do almoço, não dá para fazer nada. Por isso que a gente sai nesses horários. Comprar pão, levar para minha mãe e voltar. Antes que, né, a existência se torne muito difícil. Eu não me importo, porque eu acordo cedo, né? Eu tenho uns textos para publicar, tenho que fazer. Mas enfim, vamos trocar umas ideias sobre a Rússia, sobre a federação. Tem o lance da Mongólia e eu gostaria de trocar umas impressões. Deixa eu só comprar o pão ali na padariazinha e já volto. Começar fofocando. Tava lá tomando meu cafezinho, comendo meu pão, né? Aí chega um cliente novo. Isso aqui, gente, é uma padaria bem pequena de bairro. Basicamente, as pessoas são sempre as mesmas. A gente acaba se conhecendo. Aí era um motorista de ônibus. Ai, ai. Eu moro numa cidade pequena, né? Catalão, vocês sabem. Uns 110, 115 mil habitantes, coisa assim. Mas o meu bairro é uma vila praticamente. Apesar de ser aqui que a cidade nasceu, e literalmente foi nesse bairro que a cidade nasceu, é uma comunidade pequena e muito fechada, que nem igreja evangélica tem. É basicamente todo mundo católico. E tem uns migrantes, né, com exceção dos migrantes, mas eles se enturmaram bem. Então é todo mundo migrante, todo mundo compra no mesmo lugar. Tem o mercadinho do Seu Ângelo, tem a padaria e tem o bairro do Curió, lá na frente. Então, a gente acaba reparando quem não é de fora, quem não é daqui, aliás, quem é de fora. Mas voltando. Essa questão do senso de comunidade, né? Eu tô para deixar isso aqui, se tudo der certo, em 3 semanas. E a gente não deixa de não se sentir um pouco nostálgico, né? Porque, enfim, saudade das pessoas, dos lugares, do trem de ferro. Mas vida que segue, que continua, nós vamos continuar fazendo live, só que noutra paisagem. Mais segura, inclusive climaticamente, né? Tá difícil aqui nesse morrinho que fica a igreja. A igreja fica lá no alto. Mas vamos falar sobre a Rússia. Eu vi um artigo do John, vamos chamar só John. Aquele australiano que mora na Rússia há uns 35 anos e jura que conhece todo mundo importante. Ele jura que é um Pepe Escobar australiano. Não é. Sabe, ele publicou uma matéria. Na verdade, alguém publicou para ele, né? No Seeker Latinoamérica. Que de modo geral é bom. Mas vacila de vez em quando. Certo? Então, ele deu a entender que o Putin só quer os 4 oblastes originais, né? Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, que vai usar os outros 4 da Novorússia, que é Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov e Zaporizhia, para negociar a paz com a OTAN.
Sinceramente, eu não sei de onde. Segundo ele conversou com bilionários, né, oligarcas. Os oligarcas estão pressionando o Putin para estabelecer a paz, porque isso é bom para os negócios, não sei o quê. Então o Putin vai acabar aceitando essa solução de uma Ucrânia livre, soberana sobre a parte ocidental da Novorússia, mas que não entra na OTAN. Cara, isso é uma bobagem, de verdade isso é uma bobagem muito grande. E deixa eu explicar por que a análise do australiano é uma bobagem. Em primeiro lugar, não se negocia com a OTAN. Eles acham o quê? Que o Putin é burro? É isso? Eles acham que o Putin é burro? Que o Vladimir é burro, isso. Ele negociou com a OTAN. Minsk I foi traído. Negociou com a OTAN. Minsk II foi traído. Tentou negociar com a OTAN. Istambul foi traído. Por que ele negociaria uma quarta vez com a OTAN? Se a OTAN não cumpre a palavra. Se ninguém lá tem honra. Não faz o menor sentido, gente. Por favor. Certo? Na verdade, em Istambul não foi traído, foi boicotado. Então, o que o artigo está falando é que vai haver uma espécie de Istambul 2. Cara, que bobagem. Não se negocia com a OTAN. A OTAN, os países do Ocidente, encaram a negociação como prova de fraqueza. Certo? Eles não têm nenhuma honra. Não tem jeito de negociar com mentiroso. Não tem jeito de negociar com quem não mantém a palavra, com quem não honra o tratado. Então imaginar que ele vai negociar com esses mané é um equívoco enorme. Podem falar uma burrice e uma desonestidade. Certo? Não vai. Segundo motivo. Por que ele o faria? Normalmente você negocia, isso a gente tem que admitir, quando você está pressionado ou está num impasse. Quando você está pressionado, você acaba sendo forçado pela conjuntura a negociar. E quando você está num impasse, você também negocia para sair do impasse. Não é o caso da Rússia. Ela nem está pressionada, nem está no impasse. Quem está pressionado é a Europa e o Ocidente. Como nós dissemos, na verdade, como o Banco Mundial disse, a Rússia passou nesses 2 anos e meio de guerra de 6ª para 4ª maior economia do mundo. Então é óbvio que ela está numa situação muito boa. Certo? Quem está numa situação ruim é a Europa, o Ocidente, o Oeste coletivo. Coloca o Japão no Oeste coletivo. Era a 4ª economia do mundo, hoje é a 5ª. A Alemanha era a 5ª economia do mundo, hoje é a 6ª. O Reino Unido virou farinha. A França, a distância entre China e Estados Unidos aumentou. O PIB dos Estados Unidos é de 27 trilhões de dólares, da China 34,5 trilhões de dólares. A diferença mal chegava a 6, não chegava a 6 trilhões. Hoje é de 7,5. Então quer dizer, o Irã se colocou entre as 20 maiores economias do mundo. O Egito também. Não tinha nenhum país africano entre as 20 maiores economias do mundo. Agora, o Egito é a maior potência da África, ultrapassou a Nigéria. Então, os BRICS estão ganhando muito, os aliados da Rússia estão crescendo. Porque a Rússia negocia, e negociar é abrir mão de conquistas. Certo? Por que a Rússia abriria mão do que conquistou a duras penas para agradar o Ocidente, que não é confiável? Não adianta, gente. Eu acho que, né? E falar, mas a Rússia não impasse. Qual o impasse? Ontem à noite mesmo, pouco depois da nossa live, aliás, já durante a live, as notícias, que mais uma noite a Rússia estava macetando a Ucrânia, chegaram até nós. Mas é aquilo que nós já vimos falar, da Rússia vai macetar a Ucrânia. E é o que ela está fazendo, ela está macetando a Ucrânia. Certo? Não está indo com pressa. Ela está indo com força.
Essa que é a questão. E esses dias ela desviveu 700 mercenários europeus da OTAN, principalmente suecos, em Poltava. 700 de uma vez só, com o único Iskander. Quer dizer, não só ela está atacando a infraestrutura energética para demolir a Ucrânia antes do inverno, que vai chegar em 3 semanas, como também está macetando tropas da OTAN. E não só tropas. Não só tropas. Que estão disfarçados de mercenário, mas são tropas. Oficiais da OTAN estão sendo desvigidos como moscas. A inteligência russa está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para descobrir onde eles estão. E uma vez descobertos, chumbo neles. Então a Rússia não está no impasse. Ela não aumentou a velocidade, ela avança na velocidade normal, porque a guerra está beneficiando ela, mas ela aumentou a força. Correto? Ela aumentou a força. Então, se a Rússia nem está pressionada, muito pelo contrário, são os inimigos da Rússia que estão pressionados, nem está no impasse, muito pelo contrário, são os inimigos da Rússia que estão no impasse, porque eles não conseguem derrotar a Rússia na Europa, menos ainda no Oriente Médio, e não tem a mínima chance no Extremo Oriente contra a República Popular Democrática da Coreia e a China. Porque cargas d'água a Rússia negociaria a paz com países que não mantêm a palavra. Não, né? Não faz sentido nenhum. Então toda a análise australiana é um monte de bobagens. É um palavreado inútil, sabe? Eu não sei se ele se inspira, o sonho dele é ser um Pepe Escobar, mas não vai ser. Não vai ser, mas não vai mesmo. Escreve demais, fala bobagem demais, inventa, sabe? As análises são ocas e rasas. Pra vocês terem uma ideia, o Pepe Escobar, quando fala do Brasil, consegue ser menos pior. Então, ignorem. Dito isso, qual que é a questão? O que está em jogo? Bom, hoje eu até vou por outro caminho, que já que eu passei na padaria e eu tenho pão pro meu bando, eu não preciso passar nessa avenida. Eu vou passar por esse caminho aqui. É mais incomum, mas eu acho ele mais bonito. É só o Cerrado Queimado, que vai ser transformado em loteamento para especulação imobiliária, mas em breve isso aqui nem vai existir, né? Vai ser tudo cidade. Em breve vai ser isso que vai acontecer. Então, vamos mostrar isso aqui enquanto existe. Já estão começando a colocar postos. Mas enfim, olha lá, ó, já tem as marcações para rua e não sei o que. Pelo jeito isso aqui vai ser transformado em avenida, o que faz sentido, né? Porque liga o centro da cidade até um dos 2 setores industriais, então precisa realmente ter 2 vias. Isso aqui de calçada vai ser convertido em canteiro central. Mas voltando ao caso, o que algumas pessoas tentam explicar e fracassam é porque a Rússia simplesmente não encerra isso de uma vez. Se ela tem uma força aérea incrível, se ela tem uma artilharia imparável, se ela tem uma marinha poderosíssima, né, submarinos e tal, por que ela simplesmente não acaba com isso? Já explicamos. Ela está ganhando dinheiro, recursos, solidariedade e coesão internas.
não faz sentido ela terminar com uma situação que tá boa. Correto? O baile dos vampiros vai acabar, vai. Mas enquanto a música que estiver tocando é uma que a Rússia gosta de ouvir, ele não vai terminar. Correto? São duas coisas completamente diferentes. Uma promessa que o Vladimir fez ao povo russo, ele vai acabar com o baile dos vampiros, é uma coisa. Agora, outra, ele fazer isso de imediato. Não vai? Por que que não vai? Porque ele tá gostando da música. Olha, gente, coisa interessante. Isso aqui são mudas de IP. Tá cheio de mudas de IP aqui. Que havia um enorme pé de IP aqui, grande mesmo. Foi derrubado. E as raízes do IP brotam. Loucura, né? Então isso tudo são brotos do enorme pé de IP que tinha aqui. Rússia. A federação, isso aqui pelo jeito, eu não sei como é que eles vão fazer com isso aqui, se vai ser um canteiro interno enorme, mas pelo jeito vai. Vão fazer tipo um passeio, né, público. Tomara que pelo menos fica bonito, né? Enfim. A economia russa, pode se perguntar, ela aguenta quantos anos de guerra? Cara, nesse ritmo, indefinidamente. Nesse ritmo, indefinidamente. Quem não aguenta é a Europa. Olha a situação do Reino Unido. Olha a situação do Reino Unido. O Reino Unido é a sombra patética do que já foi. O país está praticamente abrindo mão das Forças Armadas, que não tem dinheiro para manter submarino, não tem dinheiro para manter porta-aviões, não tem dinheiro para manter aviões de combate, não tem dinheiro para nada, certo? Não tem dinheiro para nada. Então não faz sentido. E todo o exército britânico cabe do estado de Wembley. A mística do Império Britânico há muito se foi. É uma sombra patética e apagada do que já foi um dia, certo? A Marinha Britânica hoje é pouco mais que uma piada. Estão tendo que contratar comandante submarino pelo LinkedIn. País, proporcionalmente, a pobreza lá e a insegurança alimentar é maior do que na Índia, certo? Maior que na Índia, cara. Olha que loucura. Então, nem se quisesse o Reino Unido teria condição de fazer frente a essa nova geopolítica do século XXI. Pela primeira vez, o Reino Unido deixou de estar entre as 12 maiores potências industriais do mundo. Sabe? A situação da França é um pouco melhor porque o país ainda tem indústrias. Indústrias importantes. E tem um arsenal nuclear operacional. Tem submarinos nucleares operacionais. Mas a sociedade está sendo sentida, né? Tem tentado se vender o Macron como um golpista que não aceitou o resultado das eleições. Mas o que está acontecendo se aproxima muito mais de uma união da esquerda liberal, do Mélenchon, mais a extrema-direita, para dar um golpe nele. Então ele está sendo vítima de uma revolução colorida em curso, nitidamente. Mais uma provocada pelos Estados Unidos.
É isso que tem acontecido. A Alemanha, do patético salsicha de fígado, a Alemanha é uma piada. De mau gosto ainda por cima. O país criou leis draconianas que não tem nada a ver com o espírito alemão. Lá, se você, por exemplo, ensinar na sua casa para o seu filho que tem gênero masculino e feminino, que as crianças ou são meninas ou são meninas, e a professora descobrir e denunciar para o governo, você perde a guarda dos filhos, será processado e pode acabar na prisão. É isso que se tornou a Alemanha. Um paraíso verde wokeísta. Né? Os verdes, que não chegaram nem nas assembleias, nas últimas eleições que aconteceram, porque o povo tomou nojo, né? Não conseguiram nem eleger um único deputado em Assembleia Estadual. Mas antes disso, antes de acabarem consigo mesmos, eles acabaram com a Alemanha. Destruíram a independência energética da Alemanha, fechando as usinas nucleares, não sei por qual justificativa. O fato é que a usina nuclear polui menos que basicamente qualquer outro tipo. Ocupa um espaço muito menor do que uma hidrelétrica, só libera vapor. Ah, mas e o rejeito? Olha, não existia o que fazer com rejeito nuclear, agora existe. Só passar para a Rússia, ela recicla. Então não tem justificativa. Ah, mas e o risco? Tem Fukushima, tem Chernobyl. Chernobyl foi sabotagem. Fukushima, um grande terremoto, erro de projeto. Aí pensa, as vítimas dos dois, se você somar, dá 10 mil. Quantos milhões já foram vítimas do aquecimento global? E mesmo a questão do aquecimento global, que estão usando para empobrecer ainda mais a população e encarecer ainda mais os imóveis na Alemanha. É um falso dilema, porque a questão não é impedir as pessoas de terem veículos. A questão não é pegada de carbono, que é uma manobra safada de empresários para colocar a culpa, que é das empresas, nas pessoas. Que colocar a culpa nas vítimas, né? Manual do abusador, primeira regra: coloque a culpa na vítima. A pegada de carbono é a culpa colocada na vítima. E o que os alemães estão fazendo? Estão punindo as vítimas. Ó, casa tem que ser verde. Ah, mas isso vai custar 100 mil euros. Você vira, tem que ser verde, senão você vai ser despejado. O governo vai tomar a sua casa. A agricultura tem que ser verde. Como assim, mané? Não, tem que ser. E senão já toma sua terra. É isso que é o governo alemão, o governo holandês, o governo belga. É isso que são eles agora. Certo? Como resultado, eles destruíram a indústria, estão destruindo a agricultura e estão empobrecendo enormemente as próprias populações para atender mantras do verdismo europeu. Que são patéticos, porque o que deveria ser feito é o que a China está fazendo. Vamos limitar a produção de gás carbônico? Ajuda, se possível, mas você tem que fazer o que a China faz: evitar o sobreconsumo, combater o sobreconsumo. É isso as sociedades capitalistas europeias não querem, e principalmente planta árvore. Está emitindo muito carbono, absorve esse carbono de volta. Como é que você faz isso? Desenvolveram uma tecnologia revolucionária, e aí você vai ver uma pasta verde de 200 gramas que gasta 50 quilos de matéria-prima para ser feita e polui enormemente no processo. Quando que na verdade basta você plantar árvore. As árvores absorvem CO2. Por isso que a China tem plantado nos últimos anos dezenas de bilhões de árvores. Árvores se alimentam basicamente de gás carbônico. É isso. Mas a Alemanha não, né? A Alemanha quer combater os motoristas, os proprietários de imóveis, as indústrias. Ridículo, ridículo. O Scholz já deixou claro:
A Bayer Boxer deixou claríssimo que não está nem aí para a população. Está seguindo uma agenda woke ecologista que foi imposta a ela pelos Estados Unidos, pela Universidade de Colômbia. E eles estão seguindo como cachorrinho fraudiqueiro, conduzindo a população europeia como se fosse rato para uma grande ratoeira, para agradar os Estados Unidos e para a guerra também para agradar os Estados Unidos. Não estão governando para os europeus, não estão nem aí para os europeus. A Ursula von der Leyen consegue a proeza de ser ainda pior, porque a Europa, depois do Tratado de Lisboa, perdeu a independência. Certo? Quem manda na Europa agora são os burocratas, os euroburocratas. Então, tá todos os inimigos da federação se ferrando. Fala aqui pra mim, por que ela para com essa música que tá tão agradável? Ela não vai parar, certo? O baile vai acabar, mas só quando ela estiver satisfeita. E é sobre isso. Tenha um bom dia.